E aí galera, estamos numa aula de Educação Física da nossa Escola Cultura e Liberdade. Na aula de hoje eu vou contar um pouco do histórico do voleibol, bem como esse esporte se desenvolveu ao longo das décadas aqui na nossa escola. Também falarei sobre atletas que saíram daqui e hoje estão jogando pelo mundo afora. Então acompanhe essa aula até o final. O voleibol foi criado em 1895 pelo norte-americano William G. Morgan, então diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços, a ACM, na cidade de Holyoke, nos Estados Unidos. O primeiro nome desse esporte, que viria a se tornar um dos maiores do mundo, foi mintonete. Naquela época, o esporte da moda era o basquete, que havia sido criado 4 anos antes, mas que tiveram uma rápida difusão. No entanto, era um jogo muito cansativo e que causava muitas lesões. William reparou durante o intervalo do lanche na Associação Cristã de Moços que muitos rapazes ficavam sentados enquanto um pequeno grupo disputava uma partida de basquete. Foi então que resolveu criar um esporte menos cansativo, com menos impacto e assim, consequentemente, com menos lesões, para que a grande maioria pudesse praticar esse esporte. Foi então que ele teve a ideia de pegar uma rede de tênis, subir na altura de 1,98 m e colocar uma bola um pouco mais leve que a de basquete. Para isso ele tirou a câmera de ar da bola de basquete, revestiu com couro e teve a ideia de lançar essa bola de maneira que as pessoas golpeassem ela de um lado para o outro sem que ela caísse. Foi então que se criou o voleibol, que na época recebeu o nome de mintonete. O mintonete ficou restrito à cidade de Holyoke, no ginásio onde Morgan era o diretor. Um ano mais tarde, numa conferência em Springfield, entre diretores de educação física dos Estados Unidos, 2 equipes de Holyoke fizeram uma demonstração, e assim o jogo começou a se difundir por Springfield e outras cidades da região. O nome voleibol surgiu devido à semelhança de um golpe no tênis, que é o voleio, no qual o atleta ele golpeia a bola antes que ela toque no chão. A partir daí, o mintonete passou a ser chamado de voleibol. Uma curiosidade é que na época que o voleibol foi criado, não havia limite de jogadores de cada lado da quadra, chegando até a jogar com 25 jogadores de cada lado. A primeira quadra de voleibol tinha as medidas de 15,24 de comprimento por 7,62 de largura. A rede tinha largura de 0,61 metros e o comprimento era de 8,23 metros, sendo a altura de 1,98 do chão. Atualmente, as medidas da quadra de vôlei são 9 por 18 e a altura da rede é 2,43 no masculino e 2,24 para o feminino. O sucesso do voleibol nos Estados Unidos não foi imediato, como gostaria seu criador. Na verdade, o esporte teve uma reação mais calorosa na Europa e principalmente na Ásia, levado pelos soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial. Já em 1912, acontecia a primeira competição internacional de voleibol entre atletas da China, Japão e Filipinas. Uma das características mais apreciadas do esporte era a ausência de contato físico, evitando as agressões entre os jogadores e reduzindo a violência. Em 1922, foi disputado o primeiro campeonato de voleibol nos Estados Unidos. 25 anos depois, era fundada em Paris a Federação Internacional de Voleibol. Foi na Europa que o voleibol mais se desenvolveu, adquirindo após a Segunda Guerra status e características de esporte de competição. No início, o voleibol era composto basicamente por apenas 2 fundamentos: o saque e o toque. Posteriormente, vieram o ataque, o bloqueio e um dos últimos fundamentos a ser criado foi a manchete. Há relatos que acreditam a criação da manchete após as Olimpíadas de 1964. Até então, só existiam os outros fundamentos. O voleibol tornava-se um esporte olímpico nos Jogos de Tóquio, no Japão, em 1964, no qual a equipe masculina da Rússia foi a grande campeã e as japonesas foram as campeãs no feminino. Na América do Sul,
O primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru, em 1910, através da missão governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária no país. Já no Brasil, o esporte passou a ser praticado a partir de 1915, trazido pela Associação Cristã de Moços para um colégio no estado de Pernambuco. Há alguns que defendem que ela começou em 1917 pela Associação Cristã também, só que no estado de São Paulo. O voleibol passou a ter maior visibilidade no Brasil a partir da década de 80, quando a seleção comandada por Renan, William, Xandó, Bernard, Bernardinho conquistaram o inédito vice-campeonato nas Olimpíadas de Los Angeles, ficando apenas atrás da seleção dos Estados Unidos, na qual o Brasil já havia vencido na primeira fase das Olimpíadas. Mas o grande momento do voleibol brasileiro foi em 1992, quando a seleção comandada por Maurício, Giovanni, Tandy, Paulão, Carlão e Marcelo Negrão conquistaram o inédito ouro olímpico nas Olimpíadas de Barcelona. A partir daí, eles se tornaram heróis nacionais e passaram a fazer parte da maioria dos programas de televisão, bem como se tornaram até álbum de figurinhas. Em 1994, Bernardinho assumiu a seleção brasileira feminina e, a partir daí, o Brasil passou a fazer parte de todos os pódios de todas as competições que disputou. Acredito que, se na mesma época não existisse a seleção de Cuba, que é considerada a maior seleção de todos os tempos, com certeza o Brasil teria conquistado todos os títulos com a feminina sob o comando de Bernardinho. Em 2001, Bernardinho assume a seleção masculina e a partir daí o Brasil conquistou todos os títulos que ainda não tinha no voleibol mundial. Em 2004, sob o comando de Bernardinho, o Brasil se tornou bicampeão olímpico. Em 2008 e 2012 foi prata e em 2016 tricampeão olímpico, ou seja, em 6 Olimpíadas consecutivas o Brasil esteve no pódio sob o comando de Bernardinho, se tornando assim um dos maiores técnicos do mundo. O saque-viagem, considerado uma das principais armas do voleibol atual, poucos sabem que foi criado por um brasileiro. Na época se chamava Viagem ao Fundo do Mar. O jogador que criou esse saque foi Renan Dalzotto, atual técnico da seleção brasileira e um dos principais jogadores da geração de prata. O voleibol em nossa escola Cultura e Liberdade. Em 1999, a equipe de voleibol infantil masculino, comandada pela professora Bel e auxiliada por mim, esteve disputando pela primeira vez a final do estado do campeonato escolar em Presidente Prudente. A partir daí, nesses últimos 20 anos, a escola esteve presente em praticamente todas as finais do estado, seja na categoria mirim ou infantil. E em 2008, a escola se tornou campeã estadual na categoria mirim masculino. Vamos agora aos destaques da nossa escola Cultura e Liberdade no voleibol. Nosso primeiro destaque é o aluno Neto. Neto integrou as equipes da nossa escola até a categoria mirim, ou seja, até os 14 anos. Posteriormente, com 15, Neto foi para São Paulo fazer teste no Pinheiro. Passou e, a partir dali, esteve presente na maioria dos pódios em que ele disputou. Atualmente, o Neto vive no Catar, joga pelo time de Polis e recentemente foi eleito um dos melhores jogadores da competição, fazendo parte da seleção do campeonato. Nosso próximo destaque é o nosso ex-aluno Vitão. O Vitão, assim como o Neto, disputou até a categoria mirim na nossa escola, chegando até disputar a fase regional do campeonato escolar. Após, foi para Rio do Sul, aonde conseguiu ser convocado para a seleção catarinense. Posteriormente foi convocado para a seleção brasileira sub-17, por onde disputou uma turnê pela Europa. Depois passou a fazer parte da equipe de São Caetano, depois foi para Kosovo e atualmente está em Portugal jogando pelo time de Caldas. Outro destaque da nossa escola é o nosso aluno Richard, que também, assim como Vitão e Neto, esteve com a gente até a categoria mirim, chegando a disputar a fase final estadual do campeonato escolar na cidade de Praia Grande,
Após, foi também, assim como o Vitão, para Rio do Sul e atualmente está jogando pela equipe de Foz do Iguaçu. Acompanhe agora fotos de algumas equipes que representaram nossa escola ao longo desses 20 anos e, consequentemente, formaram a base do voleibol de nossa cidade. E representando nossa cidade, disputaram vários campeonatos e conquistaram títulos importantes, como o tricampeonato do interior pela Federação Paulista de Voleibol e, consequentemente, disputou 4 anos a final do estado pela Federação Paulista, enfrentando grandes equipes como São Caetano, Osasco, Centro Olímpico, Hebraica, conseguindo ficar por 3 vezes entre os 3 melhores do estado. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, compartilha aí, dá o seu like, se inscreve aí se você não é inscrito no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, que também vou trazer uma outra modalidade que tem se destacado aqui ao longo dos anos na nossa escola Cultura e Liberdade. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!